Pessoal que curte o canal Uber do Marcelo Uber Fora da Curva, pois é, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês sobre as vantagens de quem começa nos aplicativos hoje. Hoje, isso mesmo. Você, motorista novato, você que está iniciando no mundo dos aplicativos hoje, para quem começou lá no início dos aplicativos no Brasil, gente, vamos dizer assim, cerca de 4 anos atrás. Em Porto Alegre, o aplicativo chegou a cerca de 3 anos e meio. Começou 3 anos e meio e, gente, não existia informação. Deixa eu dar uma espiada aqui. Não existia quase nada de informação. Essa é a grande realidade, tá, gente? O que acontece? Quem começou naquela época, começou com os olhos fechados, né? A gente tinha que ir na cara e na coragem, mas também olha as diferenças daquela época para hoje, né? Poucos motoristas, poucos usuários também. Porém, vou dizer para você o seguinte, na época não tinha questão do pagamento em dinheiro, então era tudo muito novidade. E olha a estratégia, que interessante era a estratégia dos aplicativos, né? Atendiam mais em zonas nobres, certo? Atendiam somente no cartão de crédito, não tinha pagamento no dinheiro, somente no cartão de crédito. Então era um público jovem, um público muito ligado nas inovações tecnológicas. Dificilmente dava algum problema relacionado a assalto com relação aos aplicativos, a Uber principalmente. Um ano depois, em Porto Alegre, e gente, é interessante que eu peguei todas as fases. Eu passei por todas as fases. A fase que se ganhou dinheiro, a fase que se ganhou pouco. 3 anos eu passei por tudo. A fase onde a gente fugia da fiscalização. Depois a gente fugia dos taxistas. Os taxistas chegavam a dar tiro com bala de chumbinho, tocar ovo nos carros dos motoristas. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, né? Mas faziam de tudo. Olha o inferno que era trabalhar no início com os aplicativos. Também se ganhou muito dinheiro. Teve gente que comprou carro zero na época, gente. Nos primeiros meses de aplicativos. Os caras trabalhavam também direto e reto. Pra quê? Porque tava dando muito dinheiro, mesmo sendo muito restrito. Perdão. Na época, galera, eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu já dizia pros usuários, pros meus passageiros, olha, no futuro haverão lá 2 ou 3 aplicativos, onde o usuário vai ter uma opção de escolha. Hoje só existe o Uber, que era o que acontecia mesmo, né? Só tinha o Uber. E eles diziam, será que vai ser assim? Com certeza, haverão novas concorrências, novas modalidades. E de fato, hoje a gente tem mais de não sei quantos aplicativos. Eu acho que aqui em Porto Alegre tem 2 que são fortes, que é o 99 Pop e a Uber, né? Mas, gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, olha a diferença que era de se trabalhar naquela época pra hoje. Naquela época a gente não tinha nada. Uma vez, eu nunca vou me esquecer, peguei uma corrida da Zona Sul de Porto Alegre lá pra Novo Hamburgo. Eu tive que voltar vazio, gente. Não tinha outra opção, né? Eu tive que voltar vazio porque o aplicativo, eu fiquei rodando por lá quase a manhã inteira. Chegou uma hora que eu tive que voltar vazio. Por quê? Porque não tinha a opção escolher um destino ou escolher uma região. Não tinha nada de opção. O próprio aplicativo ele era muito restrito, muito limitado. E é interessante, eu acompanhei toda essa evolução. Hoje o aplicativo ele te dá N opções, tanto de segurança quanto para ganhar mais. E vou dizer para você o seguinte, o mais interessante de tudo é que naquela época, quando tu procurava algo relacionado ao aplicativo, os próprios canais que existiam eram, gente, não tinha meia dúzia de canal, não tinha 5 canal, tinha 2 ou 3 canais só. Eu lembro que o primeiro canal que eu fui procurar na época era de um cara daqui de Porto Alegre, que era corretor de imóveis na época. O cara sabia menos que... Nossa, o cara só sabia dizer assim, a água gelada... A água tem que ser gelada, a bala tem que ser melhor bala. Cara, o futuro hoje já nos mostra que não é por aí o negócio. O negócio é tu ter um bom atendimento e pronto, ponto A ao ponto B, que era o que eu já fazia desde o início. Então isso era sinal de que de repente valia a pena, valia bastante a pena na época tu fazer... exercer essa atividade, né? Tu botar um carro no aplicativo. Hoje está cada vez mais difícil, gente, se manter na atividade. Cada vez mais difícil ganhar dinheiro de verdade com essa atividade. Porém, hoje quem entra nos aplicativos tem muito mais informações. Hoje nós temos, eu acho que mais de 100 canais no YouTube falando às vezes sobre o mesmo assunto. Você, motorista,
tem a opção de ver o meu ponto de vista, o ponto de vista do Marlon, o ponto de vista do Thomas. O Thomas já não fala muito hoje sobre aplicativos. O ponto de vista do Bruxão, o ponto de vista do canal Uber na Prática, do canal do Paulista, do canal do Nordestino, do canal do Baiano e assim por diante, gente. Você tem como ver assim na sua região, o mesmo assunto, na sua região, certo? E a opinião de todos os lugares do Brasil relacionado à violência, relacionado a ganhos. Então, hoje, na minha opinião, tem muito mais informação, é muito mais fácil para quem está começando. Coisa que no início era uma bagunça, gente. A gente não sabia nada de nada do que acontecia. Passava por todos os problemas e intempéries, vamos dizer assim, né? E hoje não. Hoje a gente tem muita gente qualificada, gente. Muita gente experiente falando sobre o mesmo assunto, ou seja, falando sobre os aplicativos. Então, para quem começa hoje, já sabe assim, ó, vale, não vale, o tipo de carro, dá dinheiro, não dá dinheiro, se esforçar um pouquinho vai saber na sua região. Eu, particularmente em Porto Alegre, eu dou o meu melhor aqui, eu dou o máximo aqui na minha região, em Porto Alegre. Agora, você que está pensando em começar nos aplicativos, tem tudo à sua disposição. Tem tudo à sua disposição. Lembrando então, pessoal, que isso é um ponto de vista retrocedendo um pouquinho, né? Para vocês saberem como era lá no início e como é hoje os aplicativos, ok? Certo, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fora da curva!